de volta ao cenário e agora tem um quadro que eu adoro, cobertura de espetáculo. E a peça que eles foram conferir pra gente é Pedro e Domitila. Susan e Lucas sempre arrasando. Confere aí. Cobertura de espetáculo, de volta aí na sua casa. Eu tava com saudade, acho que o pessoal também, e você, Lucas? Também isso porque o teatro passou por um período de férias, né? Agora voltou ativa com tudo, olha, eu tô até com uma programação aqui, isso... Nossa, tem bastante peça bacana, né, Lucas? Toda sexta-feira e todo domingo pra peça infantil. Domingo às 4, né? Aham, e toda sexta-feira às 8. Então, gente, olha, vale a pena, venham ao teatro. E hoje tem uma peça muito bacana, uma comédia. É Pedro e Domitila. Vamos lá, Lucas? Vamos lá então, Su. Tem gente. Pelo menos você viu? Mas isso resolve. É só mandar matar o feliz. E eu aqui sou curto e grosso. Aprende contigo. Tudo que sei aprende contigo. Estás louco? O espetáculo mostra, de forma humorada e dinâmica, o relacionamento amoroso entre Dom Pedro I, na época imperador do Brasil, e sua amante, Domitila de Castro Canto e Melo, que se tornaria a Marquesa de Santos. A mesma esperança e senti no meu coração sempre a mesma doce alegria que faz palpitar o teu. Mas se tudo isso é verdade, por que demorar a ação? Não me deixa muito. Se eu fizer isso contigo, você vai gostar? Narrada sob o ponto de vista dos escravos Tião e Zefa, que representam a visão do povo brasileiro sobre o relacionamento do imperador, a comédia começa no momento em que os dois se conhecem na cidade de São Paulo, pouco antes de Dom Pedro proclamar a independência. 7 anos se passam e o espetáculo termina com a separação do casal devido a interesses políticos. O texto também faz uma crítica à corrupta estrutura social brasileira, dividida de forma muitas vezes injusta entre superiores e serviçais. De um modo inusitado, a comédia é uma divertida e encantadora aula de história do Brasil. E chegou a hora das perguntas da plateia. Será que os atores já estão preparados para responder? Estão prontos para responder? Vamos lá, Susan. Então é com você, Lucas. Susan, hoje nós temos muitas perguntas e a primeira é a da Jade. Manda aí, Jade. Eu queria saber se é difícil eles usarem o tipo de linguagem de antigamente. Jade, é o seguinte, foi um desafio, né? Porque não é uma linguagem coloquial. O Dom Pedro e a Domitila, por exemplo, falam tudo na segunda pessoa e a gente não tem esse costume. Então, no início, quando a gente vai estudar o texto, decorar o texto, aí sim tem um certo grau de dificuldade a mais do que tem o linguajar popular, coloquial. Mas é uma das coisas que faz a diferença depois do espetáculo. E a gente percebe isso na primeira cena, por exemplo, quando entra a Domitila e o Dom Pedro, que as pessoas primeiro prestam muita atenção, porque também tem umas palavras, um vocabulário um pouquinho diferente, uma ou outra palavra, mas eu acho que é uma grande sacada do autor, que é o Enio Gonçalves, e no geral as pessoas gostam. Foi um pouquinho difícil, mas vale a pena. É difícil fazer uma cena que haja intimidade entre o casal? Então, Larissa, na verdade, nós somos atores profissionais e existe muito respeito entre nós quando a gente está principalmente fazendo essas cenas com mais intimidade, coisa e tal. Então, é muito importante a gente ter essa intimidade para passar essa liberdade para vocês. Mas é feita com muito respeito, com certeza. Como que foi partir de uma história real para ficção, assim, juntando o humor? Foi super bacana, porque o humor, eu acho que ele ajuda em tudo. É muito mais fácil você contar uma história que tenha humor. E daí, por exemplo, o Tião e a Zefa, eles entram pra fazer quase que o comentário que a plateia estaria fazendo no decorrer da história. Eu queria saber como foi fazer a pesquisa pra bolar o cenário e as roupas de época. Bom, Patrícia, esse espetáculo, acho que o grande diferencial dele é
embora trate de uma história real, que tem fatos reais, que o autor, o Enio Gonçalves, fez toda uma pesquisa baseada nas cartas reais que os amantes trocavam, é uma ficção. Tem alguns pontos de ficção, por exemplo, os escravos, os comentários dos escravos, uma ou outra coisa do próprio espetáculo. Então, a produtora, quando foi fechar o elenco, a gente contou com profissionais também na área de figurino e na área do cenário. O cenário foi assinado pelo Adonai Donley e pelo Álvaro Franco e o figurino pela Ângela Lemos. A nossa proposta era, a gente queria um espetáculo que retratasse, que tivesse alguns elementos que retratasse a época, né? Então, por exemplo, o cabelo, o figurino do Dom Pedro, aqueles vestidos mais cheios de frufru, mais longos, tal. O figurino dos escravos foi baseado nas obras de Debré. Mas na hora de confeccionar, a gente pediu para que tivesse fosse de uma espécie de singularidade de colocar mais à vontade. Por exemplo, a Domitila tem 7 vestidos em cena, são 7 trocas, um espetáculo de 1h20 é muita coisa. Então, se colocasse mangas, que se usava mais na época, fechasse mais o figurino, a gente morria de calor lá dentro. Então, justamente por ser uma obra de ficção, a gente aproveitou para também dar uma ficcionada nos figurinos também, e o cenário retratar algumas partes, alguns elementos, a mudança de cenário, por exemplo, mas nada muito verídico, que não era a proposta original. Gostaria de saber se é o primeiro trabalho do grupo utilizando fatos históricos. Então, Felipe, beleza? É o seguinte, esse grupo foi montado, né, para esse trabalho. Então, esse grupo está sendo reunido agora, né, para esse trabalho, o Pedro e Domitila. Esperamos que dê continuidade, né, com futuros trabalhos. Mas foi reunido para esse trabalho aqui, especificamente para o trabalho de Pedro e Domitila. E é um orgulho para nós ter um teatro como esse em nossa cidade, que é sempre muito elogiado pelos grupos que passam por aqui. Eu gostaria de fazer um agradecimento super especial a toda a equipe da APA, do Teatro Municipal Estadual de Araras, aqui o pessoal da televisão, do cenário, do programa Cenário. Olha, gente, a gente está viajando vários lugares do país com espetáculo e poucos lugares têm essa infraestrutura e essa disponibilidade da equipe técnica como vocês têm aqui. Então, assim, aproveitem, eu sei que a APA costuma trazer vários espetáculos para cá, aproveitem, deem essa força, porque o retorno de vocês também é uma garantia, é um estímulo para que eles continuem trazendo ótimos espetáculos. A gente está em São Paulo e vê vários espetáculos indo para cá e todos falando bem do lugar. Isso é essencial, porque mesmo na própria capital não tem tantos bons teatros que nem vocês têm aqui. Aproveitem. Obrigada. Su, o espetáculo de hoje foi completo, não é verdade? Concordo, Lucas. Olha, um cenário maravilhoso, figurino, os atores, além de talentosos, muito simpáticos, né? O pessoal devia ver mais, né? Essas você aí de casa, olha, devia estar presente aqui no teatro. Olha, agora eu vou fazer uma propaganda aqui, né? Verdade, propaganda mesmo. Que traz esses espetáculos maravilhosos que custam apenas R$5 inteiro. Gente, 5 inteiro e 2,50 meia. Vamos reforçar, Lucas. R$5 e R$2,50. Não dá pra perder, né? Vocês têm que vir aqui, galera. Então é isso. A gente se vê na próxima, ou aqui no teatro, ou no Cobertura de Espetáculos. A gente espera vocês. Até mais. Tchau. Tchau. Já tava até com saudades desse quadro, viu? Bom, agora a gente vai para um break, mas daqui a pouquinho tem mais coisas legais aqui no cenário para você. E uma novidade, hein? Não sai daí não.